Então vamos lá, gente. Vamos falar o assunto que é seríssimo. É seríssimo sobre diversos aspectos. Diversos. Não só pelo que parece ser sério estrito senso. Vamos lá. A ONG Me Too, que luta contra o abuso a mulheres, divulgou uma nota ontem à noite, quinta-feira à noite, afirmando que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado por assédio sexual. O ministro reagiu, dizendo que é uma acusação sem provas, acionou a Polícia Federal para investigar esse caso. Esse texto da ONG Me Too afirma que vítimas de violência sexual geralmente enfrentam muitos obstáculos para ter suas vozes ouvidas, sobretudo quando as agressões são figuras poderosas, são figuras influentes, e que, por isso, as vítimas autorizaram a confirmação desse caso para a imprensa. Essa é a notícia. Vai, Gabriel. E aí, em nota e também num vídeo nas suas redes sociais, o ministro rechaçou completamente a acusação e defendeu que toda denúncia deve sim ser apurada, mas que deve haver provas. A nota diz o seguinte, abre aspas, repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo diariamente em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país. Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias e bloquear o nosso futuro, fecha aspas. Como eu disse, o ministro também gravou um vídeo com esse mesmo conteúdo e postou na sua rede social. Rapidamente, só fazer sempre a ressalva. A gente está falando de denúncias ao Me Too, nada na esfera judicial ainda. Mas na justiça, cabe sempre ao acusador o ônus da prova. Quero que vocês mantenham isso em mente. Isso. Tá? Que traduzindo, né, ninguém precisa provar que é inocente. Isso. Quem acusa é que precisa provar que a pessoa é culpada. Isso. E aí tem o lado do governo federal também, que se pronunciou, divulgando uma nota dizendo que o ministro foi chamado a dar explicações sobre denúncias de que teria praticado assédio. A nota da SECOM afirma que Almeida foi convocado ainda ontem à noite para prestar esclarecimentos ao ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, o Vinícius de Carvalho, e ao advogado-geral da União, o Jorge Messias. O Bessias. Esse? O ele. Na nota, a SECOM sustenta que o próprio Silvio Almeida diz que irá encaminhar ofício à CGU e ao Ministério Público pedindo esclarecimento do caso, e a Comissão de Ética da Presidência da República também decidiu abrir apuração. Quem também se manifestou, mas de forma mais velada, foi a primeira-dama, Janja. Ela postou essa foto aqui que a gente também vai comentar. Velada, vírgula. Quando você pega e publica nos seus stories, na rede social dela, que é mais vista, uma foto dela beijando a testa da Aniele, que seria uma das vítimas. E uma foto antiga, não é nem que elas tivessem se encontrado ontem e ela publicou porque elas estavam juntas. É velada porque não tem texto, né? Não, é isso. Mas assim... Mas lógico. Como é que é? Uma imagem fala mais do que mil palavras? Absolutamente. Né? Como diz o Ciro Gomes, até as pedras do caminho sabem do que a Janja está falando nessa história. E aí, temos esse story que veio aí logo depois... da exposição do fato pelo Me Too. E aí a gente tem um vídeo do presidente Lula falando sobre a foto e falando sobre Silvio Almeida. Vamos ver o vídeo do presidente. Olha, o motivo de uma foto da Janja com o Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro, advogado-geral da União, e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte
o bom senso aqui é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. É tão problemática essa fala em muitos sentidos. Vamos começar pelo primeiro momento dessa fala. Quer dizer, vou começar pelo fim dessa fala. Pelo meio dessa fala. Quando ele fala que a presunção de inocência cabe a todo mundo. Se não me engano, o ministro Juscelino das Comunicações... Juscelino Filho, estava pensando nele aqui. Né, Gabriel? Já foi acusado de tudo! Porque eu acho que, na verdade, esse gancho do Juscelino cabe mais com o final, e não com essa parte. Porque quando ele diz que não é possível manter no governo um ministro acusado de assédio sexual, e ele não diz o mesmo sobre quem é acusado de corrupção. Eu não estou aqui relativizando a gravidade de nenhum dos dois crimes, pelo contrário. Exatamente. Na minha opinião, se existe uma mísera suspeita de que alguma coisa nesses dois sentidos ocorreu com algum membro do governo, deveria ser, pelo menos em países sérios, é assim que funciona. Instantaneamente, essa pessoa deveria ser afastada do seu cargo, resolve sua pendência judicial, se for inocentada, retorna para o cargo e ainda com honra, né, pompa e circunstância. Eu vou trazer um pensamento mais simplório, porque não dá para não tenho, gente, essa capacidade toda. Vai ser impossível ele sustentar os dois nos ministérios, independente de ter tido acusação ou não. Porque, gente, é uma acusação muito grave que a Aniele tá fazendo com o Silvio Almeida. Aí que vem... também é mais complexo, né? É mais um ingrediente da complexidade desse assunto imagina todo. no festa do final de ano da firma. Vamos observar a primeira frase dele com relação à foto da Janja. A Janja está ali porque mulher fica do lado de mulher. Mulher se ajuda quando uma outra se coloca como vítima de assédio. Ou seja, quando o presidente da República está dizendo que a primeira-dama está se colocando ao lado de uma vítima de assédio, neste momento Lula está confirmando que a Aniele, de fato, sofreu assédio. Coisa que ela ainda não fez. Ele não está dando o benefício da dúvida. A própria... Não, pode ser que a interpretação tenha sido muito livre sobre o discurso do Lula, mas o discurso dele todo foi acusando o Silvio Almeida. Em momento algum ele passou a mão na cabeça e falou assim, vamos investigar, não tem nada disso, não, gente, ele pediu a presunção de inocência, mas falou que a Janja deu apoio a uma mulher que foi assediada, que quem é acusado de assédio não pode ficar no cargo. Então, assim... É um assunto delicadíssimo e eu quero que a gente pense junto sobre isso aqui. Vamos pensar todo mundo. Tem muitos detalhes. A Mônica Bergamo falou agora de manhã na Band News que ela já sabia dessa história coisa de meses. É mesmo? Só que ela insistentemente vinha perguntando para a ministra, e é um dos princípios do jornalismo, do bom jornalismo. Mônica fez bom jornalismo ali. Você não publica uma denúncia sem ter algum tipo de comprovação, não necessariamente do fato, mas da denúncia. Então, a Mônica Bergamo disse que tentou contatar muitas vezes a ministra Aniele Franco ao longo dos últimos meses, e a ministra nunca negou nem confirmou. E aí a Mônica não conseguiu publicar. Então, vamos lá, temos mais um problema. Porque assim, o Me Too dá conta que foram várias mulheres. E eu quero só voltar um pouquinho no tempo antes dessa denúncia. Só uma foi divulgada? Porque só uma foi divulgada, o nome só de uma das pessoas. Mas anteriormente, ao longo da semana, a gente viu
notícias dando conta de que o Ministério dos Direitos Humanos vinha tendo um esvaziamento, pessoas vinham sendo demitidas, pedindo demissão por conta de assédios morais Isso. dentro da pasta. Então a notícia se constrói da seguinte forma: ao longo da semana, o Ministério do Silvio Almeida é acusado de fazer uma série de abusos, de assédios morais. Só que isso não repercute com força. Isso não repercutiu Não é com suficiente. força. Ficou assim, ninguém sabia. Poderia ser qualquer um ali dentro do ministério. Poderiam ser as pessoas que trabalham no ministério. E aí o ministro está só se abstendo e tal. E aí na quinta-feira à noite sai essa notícia. Descredibilizar qualquer vítima de qualquer tipo de assédio não é uma possibilidade de forma nenhuma. Eu quero que vocês tenham isso claro em mente. Mas quando uma ministra de Estado, a ministra da Igualdade Racial, ela é vítima de um assédio, ela tem, no mínimo, a obrigação de ir até ao presidente da República Não, é isso. e não necessariamente a uma organização que ouve as casos de assédio. Porque nitidamente, ou pelo menos esse é o enredo da história, né? O Palácio do Planalto soube pela imprensa. Ao que tudo indica. O que é uma loucura. Então, a ministra Aniele não ter ido até o presidente... Tem dois caminhos aí. Ou ela não foi, ela, como alguém que levanta essa bandeira das causas femininas, não foi ao presidente da República para falar: presidente, um de seus ministros está me assediando sexualmente. Isso é uma coisa muito grave. Porque ele é o ministro dos Direitos Humanos. E ele estava falando em nome do governo com relação a isso. Então, ela não fazer essa sinalização é grave. Se ela fez essa sinalização e nada foi feito, também é grave. Então, isso que eu ia falar, porque o Gabriel falou isso. O governo parece que ficou sabendo pela imprensa ontem. Mas pode ser também que ele já soubesse e só tenha tomado uma atitude quando estourou a bomba. O que é... Que é muito pior. Não, mantém ainda a Aniele numa posição muito ruim. Então vamos lá. Sim. Exatamente. Muito, assim, ó, me desculpa, tá? Talvez vocês me odeiem aí, me xinguem até a morte. Mas Agora, quem quiser xingar, superchat. isso, paga pra gente, que a gente até Isso. lê o xingamento. O negócio aqui pra mim tem toda a pinta de... Golpe. Não de golpe, mas de uma coisa que está sendo orquestrada para afastar o ministro, não sei com qual objetivo, com qual interesse. Primeiro porque, assim, esse ministro tem um histórico de combater esse tipo de crime. Sim. Pode ser um plot twist horroroso, pode ser que ele tenha cometido sim, e a gente não está aqui descredibilizando denúncia nenhuma. Acontece que a maneira como essa coisa toda está acontecendo é muito esquisita, é muito suspeita. Olha só, vamos lá. Os comentários. A Thaís falou: não negar uma coisa dessa já é complicado. Exato, Thaís. Porque quem cala, consente. Mas também não consentir falando também não, é complicado. Então, né? Se não consentir falando é complicadíssimo, mas eu tô falando. Se um ministro do tamanho da reputação e da credibilidade que o Silvio Almeida tinha até ontem à noite, ou até o início dessa semana, fez alguma coisa, e isso é colocado, e a ministra Aniele não se manifesta de forma nenhuma para dizer: isso não aconteceu, ou isso aconteceu sim, eu só tive coragem a partir do Me Too. É péssimo. Ou seja, péssimo, Aniele, o seu comportamento de ficar calada perante a divulgação dessa notícia. Que o Me Too entendeu relevante divulgar pela relevância das pessoas envolvidas. Outro ponto aqui, a pessoa está falando: seria prevaricação? A meu ver, seria. Se você tem uma pessoa cometendo um crime dentro do ministério e você sabe, você não menciona, para mim seria prevaricação. Por isso que eu estou falando. O que é a prevaricação? Você, enquanto funcionário público, você não fala, você passa por cima de um crime que está sendo cometido. A não ser que a Aniele achou que ela era a única vítima. E aí ela não precisava falar, o que também não faz sentido nenhum. E faz muito... Ai, desculpa, você ainda ia falar alguma coisa? Não, pode. O que faz muito sentido também, essa coisa de ser articulação contra o Silvio Almeida agora, porque pelo que eu soube, as denúncias chegaram no Me Too em 2023. Então, só agora que o Me Too resolveu tornar público? Essa semana.
Depois, também de uma, diferente? depois de uma Não, mancha credibilizando também ao o Me Too, Ministério. que é super sério. E a Letícia Soares perguntou, será que não tentaram abafar esse caso todo? Mas, Letícia, se tentaram abafar esse caso todo, mantendo um assediador sexual, não tem nenhum caminho onde essa história fique boa. Ou para a Aniele, ou para o ministro, ou para o presidente da República. E Jangita. Assim, para mim não faz nenhum sentido. A Thaís falou o seguinte, também aqui, ó. E se ela, como vítima, simplesmente travou, por trauma? Eu acho que não é simples assim, muito menos falar em prevaricação. Thaís, é o que a gente falou, descredibilizar a vítima, A gente jamais. nem sabe se ela é vítima ainda. Descredibilizar uma vítima de assédio sexual. Qualquer que seja ela. Sim. Ela poderia ter travado. Mas, Thaís, ela é ministra. Se ela foi vítima... Não, ministra e militante. Ela é ministra e militante. A gente me desculpa, gente. Pode soar duro o que eu vou dizer agora, mas a gente tem que arcar com a postura pública que a gente assume. Entendeu? Como militante contra o assédio sexual, contra o abuso das mulheres, contra o racismo, a ministra não pode, se ocorreu de fato isso que ocorreu, que estão dizendo que ocorreu, a ministra não pode silenciar. Um ano, Thaís. Isso um ano. falar. E trabalhando com ele. Por mais que ela muito estranho. Que ela estivesse travada, que né, digamos, um assédio sexual horrível, um abuso horrível que traumatizou ela, e agora que veio a público, ela tá se tremendo inteira, tá em posição fetal na cama, no quarto, no escuro. Ela tem que avisar pro chefe de gabinete dela, vir a público e falar uma fala oficial, gente. É isso. É isso. Não interessa. Segundo Fernanda Weiner, a Janja já sabia, segundo a Folha e o Globo. A gente está realmente acompanhando essa notícia aqui. E se a Janja já sabia, também é péssimo. Também é péssimo. Não pode saber e manter um ministro no cargo dessa forma. Não pode. Assédio sexual é um crime, gente. Não pode. Se ele estava fazendo isso com quantas mais ele poderia estar fazendo? Não fica bem em nenhuma situação. E digo mais, outra coisa, o Metrópolis está aqui dizendo, informando, que o ministro deve cair atirando, porque o ministro reuniu elementos como vídeos e mensagens para tentar rebater a acusação de que teria assediado sexualmente a ministra e também... esse material inclui troca de mensagens entre Silvio Almeida e Aniele e um vídeo de câmeras de um restaurante num bairro da Asa Norte, em Brasília, no qual os dois teriam jantado uma vez. Vou voltar ao que eu disse lá atrás, que eu pedi para vocês guardarem. Cabe ao acusador o ônus da prova. Não é o ministro que tem que provar a inocência dele. Eu quero que vocês tenham isso em mente. O problema é que nesse país, e de modo geral, pelo menos no Ocidente inteiro, convencionou-se por conta de injustiças históricas, é verdade, mas ao mesmo tempo a solução não é positiva. Convencionou-se que a palavra da vítima, nesses casos, tem força de lei. Tem força de condenação. E isso é muito grave. Muito grave. Porque o ministro Silvio Almeida, tendo feito ou não o que estão acusando ele de fazer, ele tem um histórico, ele tem uma carreira, ele tem até o período, até hoje, até ontem, ele tinha reputação ilibada. Uma mancha dessas no currículo de uma pessoa que é ministro de Estado dos direitos humanos é uma coisa que não se apaga com nada. Com nada. O estrago já está feito na reputação do Silvio Almeida. Então eu até entendo ele correr para provar que é inocente, apesar do nosso ordenamento jurídico não exigir isso de ninguém. Não, mas eu só quero lembrar o ordenamento jurídico a todos, né? Que a regra é que quem é vítima é quem acusa, no caso, a vítima, ou seja, quem está acusando, é que tem que trazer a prova de que aquilo ali estava acontecendo. Supostamente não, parece que já rolou, a Aniele foi ouvida pelo ministro Vinícius Marques, da Controladoria Geral da União. A oitiva já teria acontecido, segundo o aliado do presidente com assento no Planalto. Se a ministra tiver confirmado a queixa, a situação de Almeida no governo torna-se
insustentável. O que toda a imprensa que está vasculhando isso está dando conta é que de que está havendo uma pressão para que Silvio Almeida se demita, o que é ainda mais triste, porque para não ficar mal, você pede para o cara se demitir. Mas Cecília, e se ele tivesse sido um assediador, que seja dura a ação do governo. Não é assim, por favor, ministro, se demite para não ficar em maus lenços. Que é isso? E aí, para além disso tudo, a sociedade está querendo se dividir nesse momento em 2 grupos, raça e gênero. Ai, olha, Né? Porque assim... o identitarismo ainda vai acabar. O identitarismo, da maneira como ele Errado, vem sendo né? feito, ainda vai acabar com as instituições desse país. Porque é isso. Aí agora rola o quê? Rola um ranking de minoria. Entendeu? Puta, mas será que eu vou endossar a condenação, a acusação ao ministro, porque ele é negro? Então eu não posso cometer uma injustiça contra um homem. Mas ele também é homem. E nem todo homem, mas sempre um homem. E a denúncia veio de uma mulher que é negra e que é irmã... Não dá, porque não é bingo de minoria. Não funciona assim. Eu tô vendo aqui uma postagem no Threads da ministra Aniele Franco, que não é de agora. Eu fui ver no Instagram, mas não tem nada... É de ontem. Antes de sair, olha que curioso, antes de sair essa denúncia, a ministra escreveu o seguinte: faço questão de dar entrevistas. É uma forma de ampliar o diálogo com a população, trazendo informações atualizadas sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Igualdade Racial e pelo nosso governo federal, sempre com muita energia, dados concretos e transparência. Ministra, a senhora falar isso um dia antes é muito sintomático daquilo que a senhora deveria ter feito. O fardo de ser assediada é imenso. Mas a senhora é ministra de Estado e ativista da causa. Se a senhora foi assediada e não comunicou isso de forma célere ao seu chefe, no caso, o presidente da República, eu considero também muito grave. Tão grave quanto o assediador é permitir que o assediador continue no cargo, se isso tudo foi verdade. É muito sério, gente. Por que foi isso? Não, a Viviane Neves escreveu aqui que a gente está errando nos conceitos jurídicos, porque a palavra da vítima não tem força de lei, mas deve ser considerada, imagino que é com atenção. Ninguém discorda disso aqui, não, É o que a gente está reiterando, Viviane, sem parar. E aí ela termina: até agora não se fala em acusação na justiça. Não precisa. É esse o ponto. Não precisa. Esse homem já está em vias de perder o emprego e... se a coisa não for esclarecida e no fim desse esclarecimento não for como ele diz, vai perder toda a reputação dele. Era. Não se Exatamente. corrige Não. A mancha tá ali. A mancha tá na história. Para sempre. De um homem que pautou a sua carreira, e eu não estou fazendo a defesa de que ele é inocente, eu não tenho como afirmar isso. Mas eu também não vou cair nessa esparrela de dizer que ele é culpado. Teve gente aqui no chat dizendo cana para ele. Que isso? As pessoas estão ficando doidas. Como cana pro ministro? Não, vira torcida organizada. Saiu uma matéria no Metrópolis e é cana pro ministro? Vocês estão ficando loucos. O Márcio Moura escreveu aqui: Cecília, não julgue, só quem tá na pele é que sabe o tamanho do BO. Dá pra Com julgar. certeza. Lógico. Eu não tô julgando, eu tô emitindo a minha opinião. Não, e nós estamos falando aqui de ministros de Estado. A gente não tá falando de pessoas que têm uma responsabilidade pública, não só institucional. E social. É isso, mas não só institucional, pública, porque antes de se tornarem políticos já atuavam nas suas militâncias. Nos ministérios que ocupam atualmente, que se fosse um da saúde... Entendeu? É isso. É grave, óbvio, não estamos aqui também falando isso, mas, gente... É isso. É dos direitos humanos, direitos das mulheres, direito de não sei o quê. De igualdade racial. Eu acho que é dos assuntos mais complicados que a gente vai ver nos últimos tempos, especialmente para o governo Lula. E todo mundo, os analistas especializados em Brasília, concordam e muito com a posição do ministro até agora, de que isso tem toda a cara de sabotagem.
Mas se a sabotagem estiver envolvendo uma ministra de Gente, Estado, mas que também é canalice, muito né? sério. Mas É. o que impressiona nesse país? Não, é muito triste, é muito entendeu? triste. E aí, a Aniele estaria aguardando se manifestar sobre a reportagem feita com base em informação. Porque é muito louco. O Me Too põe essa matéria para rodar, entrega esses dados, esse negócio rola e a ministra espera para se manifestar porque ela tinha que conversar com o presidente Lula, que está aqui em São Paulo para a abertura da Bienal. Então ela tinha que falar por telefone antes. Ela tinha que falar por telefone antes, depois que essa notícia é publicada, mas teoricamente Janja já sabia da história. E se Janja não sabia da história, Não. por que Janja publicou aquela foto? E a coisa não faz sentido, porque assim, se ela já tivesse denunciado o caso para o presidente Lula, aí, então, vamos lá, tá? Qual é a corrente, a possibilidade? Ela denuncia isso para o presidente, para o Palácio do Planalto não age. E aí ela, para forçar o presidente a agir, divulga a denúncia, né? Coordena com o Me Too a divulgação O vazamento, digamos assim. dessa notícia para pressionar o chefe dela. É isso. Mas que se o chefe dela não quer fazer nada em relação à denúncia de assédio que ela faz para ele Como próprio, é que ela mesmo como não que se ela retira? permanece nessa posição? Eu entendo todas essas questões que as pessoas estão falando sobre o trauma psicológico. Não estou dizendo aqui, mas é que a gente não está falando de uma mulher comum. Eu sinto muito. O Eric escreveu aqui: a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós não estamos falando aqui de uma mulher comum que sofre um assédio e com vergonha não denuncia, que é a imensa maioria das mulheres assediadas. A gente está apresentando para vocês todas as possibilidades, gente. E aí eu tô vendo, aí nessas horas é que eu falo que o Twitter faz muita falta, porque a celeridade de entrega de informação do Twitter nesse momento, afora a parte tóxica, eu estou falando da parte profissional, era muito melhor do que a que eu estou tentando lidar aqui no Threads nesse momento. Mas só que eu estou vendo aqui que o Otávio Guedes trouxe uma apuração dele de que em junho o ministro Silvio Almeida pediu demissão de uma corregedora que estaria apurando denúncias de assédio. Então, assim... Desculpa, repete, eu estava lendo o chat. Desculpa. Otávio Guedes disse que em junho, tem uma apuração dele, falando que em junho o ministro Silvio Almeida pediu a demissão de uma corregedora que estaria apurando denúncias de assédio. Bom. Por isso que a gente faz esse programa sexta-feira, porque normalmente nada acontece na quinta em Brasília, Não, e a gente tem tempo de decantar até a próxima. Mas a gente tinha que trazer isso Não, para vocês lógico. dessa forma e vamos pensar em todas as possibilidades. A meu ver, neste momento, os dois deveriam sair, neste momento, os dois deveriam sair. Qualquer país sério de era seu isso cargo. que tinha acontecido. Os dois. Porque não Só há... que tinha acontecido lá atrás. Exatamente. Lá atrás. Lá atrás. Mas imagina se o Lula vai se manchar, ainda mais com a Aniele, que representa Marielle. Porque aí volta pra tragédia Militância. que é o identitarismo no Brasil. É Vamos feito ver. de uma maneira absolutamente descompensada. E aí você vê a repercussão, né, nas redes sociais, por mais que o Twitter não esteja ativo, você vê gente que, se isso ocorresse no governo anterior, estaria descredibilizando as vítimas, exaltando agora a figura da ministra. Assim como você vê gente que também, se isso tivesse ocorrido no governo anterior, estaria exigindo em praça pública a cabeça do ministro, e que agora está dizendo, não, veja bem, a gente precisa ver como é que é. Exatamente. Ah, não foi bem assim. Se fosse Calcula o da Hélio Palmares, isso. O Hélio Bolsonaro. Se fosse um Hélio Bolsonaro da vida, não ia ter perhaps. A Aniele ia pular na frente das câmeras e iria falar que ela tinha sido assediada. É isso. Sem nenhuma dúvida. Exatamente, eu estava pensando exatamente isso que a Cecília estava falando. Se ela chegou a denunciar o caso pro Lula, o Lula não fez nada, retire-se.
que ela não meteu um isso que o Calero Gabriel que falou. Foi o que foi eu- é o que eu tô obrigado dizendo. a fazer o negócio lá do... Calero, Coisa verdade. da Quando ele era... ambiental. É. Tinha que assinar É o documento isso. ambiental. Não Você me vou. recuso. Tá aqui, gente. Estou indo. Não preciso disso. Beijo, tchau. Perfeito, Vitória. Perfeito. Indignação seletiva é o que a gente mais vê na militância petista, em qualquer militância. Quem é militante tem indignação seletiva porque acha que tem que defender. Então eu tô vendo É o que a mensagens gente assim. fala de fã de político. Não é uma questão de raça, é uma questão de gênero. Homens não prestam. Ou não tem como a gente levar em consideração sem pensar que o ministro é negro. A gente está falando de pessoas e de cargos e de funções e de isso. responsabilidades enquanto ser humano É. que trabalha para o Brasil com o nosso dinheiro. É gente acusando gente de assediar gente. Sim. Esse é o ponto. E gente sem tomar a devida atitude diante dessas acusações, sejam elas quais forem, a que momento elas vieram e de que forma elas vieram. É isso. E que papelão da Janja publicar essa foto. Infelizmente, não tem saída boa dessa Não história. tem, pra nenhum. Pra ninguém. Pra ninguém. O caldo tá derramado de uma Se forma... for verdade, é trágico. Se for mentira, é trágico. Se não for bem assim, é trágico. É inacreditável, É gente. trágico.